Hoje o mundo fala que no dia 1º é o dia da mentira, mas isso não é verdade. E eu gostaria de trazer uma reflexão, o que o Senhor ministrou ao meu coração: verdade ou fake news? O que é verdade e o que é fake news? Na palavra de Deus, no livro de João, um texto muito conhecido da nossa nação desde o ano de 2019, 18, na verdade, das eleições, o presidente da República, o nosso presidente da República, ele veio com esse texto, que é um texto tão conhecido da igreja, e uma das suas falas, a sua fala sempre é, desde da eleição e até hoje, ele usa esse texto como uma base de discurso dele. E hoje o Senhor ministrou meu coração sobre isso. Eu gostaria de repartir com os irmãos, que está no livro de João, capítulo 8, verso 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade, não fake news. Qual a diferença da verdade e do fake news? Como que eu posso identificar a verdade e os fake news? No tempo que nós estamos vivendo hoje, principalmente em redes sociais, nas mídias, nas grandes mídias, mas isso também antes, sem redes sociais, era chamada a tal da fofoca, E principalmente, parece que quando nós estamos numa situação de quarentena, enclausurado, e aí a gente quer argumentos, quer coisas para movimentar o nosso dia, muitas pessoas começam a ouvir e ver coisas em vídeos, em áudios, em escritas, e antes de ver a veracidade daquilo, talvez por impulsividade de só compartilhar mais uma notícia, ou talvez por, assim, de não ser tão assim, prudente, não é a palavra prudente, não ter tanto conhecimento de ter ali, de buscar se aquela fonte é verdadeira, se de onde procede aquela informação, tem veracidade naquela informação, a pessoa começa a compartilhar uma fake news, uma mentira, e aquela fake news, aquela mentira, à medida que vai sendo compartilhada, ela vai se tornando uma verdade. E ao contrário daquilo que realmente é verdadeiro, às vezes aquilo não é tão propagado. Aquilo, quando a verdade vem para combater contra a fake news, é quase que um desafio grande, porque a fake news é tão maior, tão mais compartilhada do que a verdade, de que as pessoas não começam a ter dúvida de acreditar hoje o que é verdade e o que é fake news. O que é verdade e o que é fake news no nosso mundo de hoje. E o Senhor Jesus, quando estava falando esse texto, que isso aqui é uma fala do Senhor Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o Senhor, na verdade, ele estava pregando um sermão aos judeus. Você vai encontrar essa história em João, capítulo 8, do verso 12 até o verso 59. Você vai ver o Senhor descrevendo um sermão, falando um sermão aos judeus ali. E ele está se apresentando, ele está dizendo assim: se vocês me conhecerem, vocês vão conhecer a verdade. Porque eu sou o Filho, o verdadeiro, aquele que realmente viria, a promessa daquilo que vocês ouviram. Eu sou o verdadeiro Messias. Eu sou aquele que vocês esperam. Parafraseando o texto. Então, o Senhor estava se revelando àquele povo de que, para haver salvação, para que conhecesse a liberdade e a verdade, aquele povo e nós precisávamos encontrá-lo e entendê-lo e aceitá-lo, o Senhor Jesus, como o único e verdadeiro Senhor da nossa vida. Em Provérbios capítulo 10, 32, diz assim: os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca do ímpio anda cheia de perversidades. A pessoa ímpia, a pessoa que não tem responsabilidade com a verdade, a pessoa que tem maldade no seu coração, os lábios dela estão cheios de perversidade, ela não está nem aí
se aquilo que ela está compartilhando, aquilo que ela está falando, vai causar algum dano a alguém ou não. Ela tem maldade no seu coração. E parece que ela sente até prazer em compartilhar fake news. E o Senhor Jesus, quando ele está ministrando aos judeus nesse texto, ele está assim, vocês já ouviram falar, né? Parafraseando o que o Senhor queria dizer, interpretando a minha forma de leitura. Vocês já ouviram falar que viria um Messias. Eu sou o verdadeiro. Eu sou a verdade. Aquele que vir a mim será salvo. Através de um relacionamento genuíno com Cristo Jesus. E eu expresso esse compromisso com Ele, sincero, com verdade. E a partir dali, a verdade passa a ser o Evangelho de Cristo na minha vida. Quando eu tenho um compromisso com a verdade, com Cristo, com Ele que é a verdade, a partir disso eu tenho que ser o imitador da verdade, não da mentira. A partir do momento que eu aceito Cristo como Salvador, a partir do momento que eu me declaro que eu pertenço a esse Cristo que tem a verdade da salvação, que nele encontra a resposta para todas as coisas, eu passo a ser um imitador de Cristo. E se Cristo é a verdade, eu tenho que andar em verdade e não em fake news. A minha vida tem que ser baseada em verdades. O meu comportamento tem que ser baseado em verdades. Hoje nas redes sociais existem muitas coisas que se vendem como verdade, mas não é verdade. Muitas aparências físicas, mas que você vai ver, na verdade, não é aquilo tudo. Existe uma elaboração, existe um tratamento, existe artifícios para que aquilo melhore, que aquela imagem chegue da melhor forma. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma live para vocês, né? Nós fomos nos arrumar, tomar um banho, né? Passar um perfume. E ali estão as câmeras. Foi colocado uma luz para que desse uma claridade, uma imagem melhor, para vender um produto melhor, vender uma imagem melhor para você que está do outro lado. Mas se nós desligarmos essa luz e deixarmos só nessa luz da casa, você vai ver que a imagem não é tão nítida. Então, tudo existe um artifício para que melhore a venda daquele produto. Então, nem tudo é exatamente como você espera. Às vezes você está do outro lado e imagina como seria aqui. Mas você não vê que ali atrás tem fio pendurado, né? Tem irmãos de chinelo, descalço, não estão de sapatinho produzido, né? Eu não sei, não vou botar em dúvida se tem algum que tomou banho ou não. Mas, assim, porque estão por trás da câmera? As verdades. Em Cristo é verdade. Não existe dúvida que no Senhor há verdade. E quando eu passo a ser do Senhor, tudo que eu propago, eu tenho que procurar propagar a verdade de Cristo. E dentro dessa reflexão que o Senhor foi trazendo ao meu coração sobre o que é verdade e fake news, hoje nós começamos a nos questionar algumas coisas. Começa a se questionar. Hoje existem tantas falas e tantas pessoas falando que você começa a questionar o que é a verdade de Deus, o que não é a verdade de Deus. Aquilo é de Deus, aquilo não é de Deus. O que está acontecendo é de Deus ou é do diabo? Como eu vou proceder? Será que é de Deus? Você começa a entrar em confusão. Onde é que está a verdade? Onde eu posso encontrar a verdade? Onde não há dúvida daquilo que é verdadeiro? No Salmo 109, o verso 5 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada, é luz para os nossos caminhos. É na palavra do Senhor que eu vou encontrar a direção da verdade, que eu vou contar a direção, que eu vou conseguir confrontar a mentira, a fake news. É na palavra de Deus. O homem foi feito pelo Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia, é o manual do homem. Queira você acreditar ou não,
as evidências estão comprovando cada dia mais que esta palavra, esta verdade se concretiza dia após dia em nossas vidas. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É na palavra de Deus que eu vou conseguir diferenciar onde está a verdade e onde está a mentira. Vamos continuar nessa reflexão e vamos entender, né? Como que eu posso, então, sabendo que na palavra de Deus está a verdade, como que eu posso proceder diante de algumas circunstâncias? Nós estamos vivendo um momento, como disse o Alex, que ele não recorda de ter vivido no tempo dele, no século dele, talvez os avós viveram alguma coisa. Algo nesse sentido de estar em quarentena, de causar um temor, um medo nas pessoas. E hoje nós estamos indo para a nossa terceira semana no nosso país, onde existe uma enxurrada de informações e que as pessoas começam a buscar resposta. Onde é verdade, onde é mentira. Hoje ela sai dizendo assim, eu ouvi dizendo que isso não é tão assim. Aí ela fica relaxada, tranquila. No outro dia ela ouve e ela diz, não, acho que tudo aquilo é tão verdade mesmo. Meu Deus, tem que cuidar. E aí a pessoa fica numa aflição e isso vai começando a gerar conflito no coração da pessoa. E como nós estamos ministrando, onde eu posso identificar a verdade, a fake news, está aqui. Como eu posso identificar? Vamos identificar uma coisa. Na palavra de Deus diz assim, vamos lá. João 16:33. Eu disse, o Senhor falando, essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas contudo tenham bom ânimo. O que o Senhor está dizendo na sua palavra? Que o que nós estamos vivendo faz parte desse mundo. A palavra de Deus diz que nós teríamos aflições. O sol nasce para todos e a tempestade vem para todos. Não é porque eu sou servo do Senhor, não é porque eu tenho Cristo, que eu não vou ser afligido, que eu não vou ter aflições. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Quando alguém vem dizer assim, não, mas na minha casa praga alguma, não entra mesmo. Nada pode acontecer porque eu sou serva de Deus. Não. Eu sou ser humano e eu vivo na terra. Existe uma graça de Deus sobre a minha vida. E a palavra de Deus que diz que no mundo eu teria aflição. O Senhor não disse que eu não teria aflição. Ele disse que eu teria. A palavra não existe o não. A meia verdade. O que Satanás falou para Eva lá no início? Botou a palavrinha não comerias de todo. Uma pequena palavra para trazer em você um questionamento do que é verdade de Deus para a sua vida. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, ela diz assim, no mundo você terá aflição. Então, nós vamos ter aflição. O que eu e você estamos vivendo no tempo de hoje são aflições desse mundo que o Senhor falou em sua palavra, que nós teríamos sim esta aflição. Mas, existe um detalhe tão importante aqui, tenha ânimo. Existe um diferencial. Não estamos livres das aflições. Mas existe um comportamento de quem está em Cristo. E o texto termina dizendo assim, eu venci o mundo. Se eu sou imitador de Cristo, o ânimo tem que fazer parte da minha vida. A fake news, ela diz para você que você não pode passar por nenhuma aflição porque você é servo de Deus. Começa a questionar a sua fé. Se você está vivendo isso, essas angústias no seu coração, esses problemas, essas enfermidades, é porque você não tem o Senhor, porque você tem pecado. Não. A palavra de Deus diz que nós teríamos sim aflições. A diferença é o meu comportamento diante das circunstâncias. Como eu sou imitador de Cristo, o Senhor diz, tenha bom ânimo. Então, porque eu venci, porque eu também consegui ter nesse momento bom ânimo. Então, é para nós termos bom
ânimo. Quando o sol nascer, eu vou glorificar. Quando vir a tempestade, eu vou glorificar ao Senhor. Vou buscar no Senhor, na palavra, na verdade, não em fake news. Quando eu começo a alimentar o meu coração daquilo que foge da palavra de Deus, o meu coração perde o ânimo e eu começo a me sucumbir nas aflições. Então, como eu posso diferenciar uma verdade da fake news? Na palavra de Deus, no Senhor. Ele diz que eu vou ter aflição, mas eu terei bom ânimo. Uma outra coisa que nós podemos ver, que no Senhor, na palavra do Senhor, nós temos paz. O mundo prega uma paz falsa. Que eu vou ter paz em tantas coisas, quando eu tiver um status, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu conquistar aquilo, quando eu ser mais espiritual. É uma fake news, não é uma verdade, é uma mentira querendo ser empurrada como verdade para você. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A prova de que a paz que o mundo vende é tão falível, ela é tão falida, é tão mentirosa, que bastou um pequeno vírus, que o mundo inteiro, que vendia uma paz, porque achava que estava no controle de todas as coisas, sucumbiu essa falsa paz. O mundo entrou em temor, em aflição no seu coração, porque é uma falsa paz baseada naquilo que você tem na terra, naquilo que você é humanamente, nas capacidades do homem, sendo que a palavra de Deus, a verdade de Deus, na palavra de Deus diz que quem pode dar a verdadeira paz é o Senhor Jesus. Quando eu sou seguidora de Cristo, desta verdade, eu tenho que propagar a paz verdadeira de Cristo. Eu não posso ser portadora de uma coisa que traga aflições ao coração dos homens, mas das pessoas que me cercam, eu tenho que trazer palavra de paz. Fazer com que as pessoas reflitam no Senhor, reflitam que na palavra do Senhor já tem resposta para tudo. E inclusive, para no momento de angústia, no momento que você acha que sua paz está sucumbindo, o Senhor é a paz. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz do Senhor, a paz que vem de Deus. Essa que precisa preencher o meu e o seu coração. É dela que eu tenho que me alimentar, desta verdadeira paz. Não uma falsa paz, uma ilusão de paz. Não uma fake news de paz, que é paz passageira, mas uma paz que vem do Senhor. Que quando você está em meio a tantas circunstâncias de aflição, as pessoas perguntam, mas você não está preocupada? Não, meu coração tem paz. Mas pastora, mas se eu tiver como cristã, eu não vou ter algum momento que talvez meu coração não se conturbe? Tenho sim. Mas como que eu vou me alimentar daquilo? Com aquilo que continua me trazendo não paz? Não. Vou me alimentar daquilo que me traz paz. Uma outra coisa que nós podemos ver na palavra de Deus, que vai de contraponto às fake news deste mundo. A falsa esperança. O mundo vende uma esperança falsa, uma esperança no dinheiro, uma esperança num governo, uma esperança em um partido, uma esperança em um líder religioso, uma esperança em um famoso, uma esperança em algo que é humano. Isso é uma falsa esperança. Isso não é uma verdadeira fala, é uma fake news, uma esperança falsa. No Senhor, nós podemos encontrar sim a verdadeira esperança.
e alimentar o nosso coração disso. Em Filipenses 4, 6, 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante dele pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Os nossos pensamentos serão guardados em Cristo Jesus. Quando eu busco no Senhor, eu começo a acalmar o meu coração. A minha ansiedade, ela diminui. A não ser que você tenha um problema fisiológico, mas quando é por causa das aflições que quer afligir o seu coração, que os bombardeios de fake news do diabo e de tantas outras coisas que vêm na sua mente para roubar a sua paz, para trazer a esperança de que amanhã pode tudo estar dizendo que está sucumbido, que não há mais esperança para o mundo. A palavra de Deus diz que não estejais ansiosos, em tudo seja agradecido, com ações de graça, com louvor. Coloque um louvor nos seus lábios, um ato de gratidão em seu coração, porque aí você vai conseguir ver a esperança renascendo. Em Lamentações 3, do 21 ao 24, todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança, lembrar daquilo que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. A verdade de Deus. O mundo diz assim: vai morrer tantos, o Brasil vai acabar, as coisas vão ser destruídas, o que vai ser, o que vai acontecer. E você começa a perder esperança, você começa a entrar em aflição no seu coração, você começa a perder a sua paz. E muitas das pessoas, quando estão se baseando em informações falsas e fake news, tem levado muitas pessoas a sucumbirem, a tirar as suas próprias vidas, a entrar em depressão. Mas eu desafio você a olhar para o Senhor, a trazer aquilo que te traz esperança. Olhe para o Senhor, no Senhor a esperança. O último ponto final é do Senhor. E o verso 22 diz: graças ao Senhor Jesus, que não somos consumidos. É por causa desse Senhor Jesus que eu e você não somos consumidos. O mundo, ele não vai sucumbir-se por uma doença, se não for o momento e a hora do Senhor. E é para isso que eu tenho que olhar. É para o Senhor que me traz esperança. E é pela misericórdia e a graça do Senhor que nós não somos sucumbidos. O texto continua dizendo assim, renovam-se cada manhã suas misericórdias, grande é a tua fidelidade, grande é a fidelidade do Senhor, grandes são as suas misericórdias. O mundo pode dizer que está acabado hoje, que você talvez não vai ter o seu emprego amanhã, que talvez você não vai ter como sustentar a sua família, mas a verdade de Deus te diz ao contrário, que a fidelidade do Senhor, ela se estende de geração a geração. Aleluia. Não se alimente de fake news, daquilo que o mundo diz que é verdade, mas se alimente da verdade do Senhor, a palavra do Senhor. Traga à sua memória aquilo que traz esperança. O verso 24 diz assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. A nossa porção está no Senhor. O que eu e você precisamos para hoje, o maná de Deus para hoje, está no Senhor. Pare de se alimentar. Eu falo para você, não alimente o seu coração de falsas esperanças. Não alimente o seu coração de uma verdade que não é de Deus. Aquele que segue a Cristo, aquele que a verdade entrou nele, através do sangue de Jesus, através da morte do Senhor do Calvário, e eu passo a ser o imitador de Cristo, eu tenho que começar a caminhar em verdade. Eu não posso ser propagador de fake news, eu tenho que ser propagador da verdade de Deus.
E quando as pessoas vêm dizendo ao contrário, que perdeu a esperança, eu tenho Cristo, eu sou propagador da verdade de Deus, eu não sou propagador de fake news, eu não posso compartilhar com essa pessoa dizendo é verdade, o mundo está acabado. Pelo contrário, você tem que dizer para essa esperança, as misericórdias do Senhor vão se renovar todos os dias na minha vida, a fidelidade do Senhor, a verdade do Senhor tem que ser propagada. Você como um cristão, você que tem a verdade do Senhor, pare de ser um propagador de fake news. Propague a verdade do Senhor. Não alimente o coração das pessoas. As pessoas estão nos olhando, as pessoas estão nos observando e elas querem olhar em mim, você encontrar Cristo, encontrar a verdade. A igreja sou eu e você, propagadora da verdade de Deus, e que elas possam se alimentar desta verdade. Para concluirmos a nossa reflexão, Provérbios 16:1 diz assim: as pessoas podem fazer planos, porém é do Senhor que vem a resposta. Eu poderia descrever muito mais coisas, e sabemos que muitas pessoas já têm mastigado bastante. Se você acompanha lives de pessoas que pregam a palavra de Deus, você vai se alimentar de coisas. Muitas pessoas têm trazido nesse momento, muitos líderes têm buscado do Senhor um pão vivo, diário, uma verdade diária para alimentar não só o seu coração, mas um rebanho. E você pode se alimentar disso, e você está sendo talvez alimentado. E talvez você não está se alimentando, talvez você tenha a oportunidade já há quase 20 dias dentro da sua casa de ter parado para ler a Bíblia, de orar, de ler a Bíblia e de ter buscado o Senhor, de escutar sermões, e talvez você passou esses 20 dias e nem tocou na Bíblia. É por isso que você está sendo enganado pelas fake news. Porque quando os nossos olhos se voltam para a palavra do Senhor, eu começo a trazer esperança ao meu futuro. E nesta noite, com essa reflexão, eu queria trazer ao seu coração que por mais que em 2020, lá no início do ano, você fez um plano, e parece que em menos de 3 meses desse ano, parece que está se sucumbindo. E talvez você não consiga nem ter um vislumbre do dezembro. A palavra de Deus diz que os homens fazem plano, mas a resposta vem de Deus. Tudo está no controle do Senhor. Ele tem um propósito para todas as coisas, e a sua verdade é que nele nós buscamos resposta, e ele tem a resposta para todas as coisas. Então eu desafio você a se alimentar da verdade de Deus, e não das fake news deste mundo, não das fake news. E outra coisa que eu desafio você a ser um propagador da verdade e não da fake news. E que quando tudo isso acabar e que você viver um momento de bonança, você não esqueça de continuar sendo um propagador da verdade, de continuar se alimentando dessa verdade, de buscar no Senhor. No Espaço para Deus, um culto Espaço para Deus é um culto de propósito. Nós oramos pelas necessidades dos próximos. Nós temos a caixa de oração, pedidos de orações são colocados ali. Outras pessoas, hoje eu não acompanhei a live, os pedidos de oração ali das pessoas, mas nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando por você, pela sua família. Se você quer fazer um pedido de oração, manda um direct, manda uma mensagem. Se você não quer se expor, procure um WhatsApp, alguém compartilhou, que tem o nosso contato, compartilhe para nós. Nós vamos estar colocando você em oração. Mas eu desafio você a conhecer o Cristo verdadeiro, aquele que tem a última palavra, aquele que não tem fake news em sua vida. Tudo que ele é verdade absoluta. E para concluirmos, a palavra de Deus diz assim, que ele iria ao Pai preparar um lugar para mim e para você. Outra fake news ilusória de
que nós vamos ficar nesse mundo. Eu só quero desfrutar porque as coisas estão tão boas aqui. Mas que você possa lembrar que a vida ela é eterna, ou no céu ou no inferno. O Senhor, Ele quer eu e você na casa, na morada que Ele está preparando. Esta é a verdade de Deus para mim e para você. Então prepare o seu coração, renda-se ao Senhor e diga: Senhor, eu quero que esta verdade faça parte da minha vida. A verdade da salvação, da mudança de vida, da mudança de comportamento, que eu quero morar eternamente contigo quando este dia chegar. Não é quando as pessoas disserem dia, hora, forma, porque a palavra de Deus diz que não tem nem dia nem hora e que ninguém sabe. Mas quando chegar o tempo de Deus para mim e para você, que pode ser no arrebatamento, mas pode ser no individual, eu esteja pronto para a verdade de Deus morar com Ele eternamente. Amém? Nós vamos cantar mais uma canção e depois estaremos orando. Deus abençoe. Verdade ou fake news? Fique com a verdade de Deus para a sua vida. Deus abençoe.